Existe um óleo que custa $200 em qualquer supermercado nos Estados Unidos, que firma a pele flácida, enrugada e caída do pescoço, a condição que os cirurgiões plásticos chamam de flacidez cervical e que seus pacientes chamam de pescoço de peru, sem bisturi, sem tratamentos de radiofrequência e sem uma única consulta clínica. Um frasco trata toda a área do pescoço e da linha da mandíbula todas as noites por 5 a 6 meses. Ele funciona entregando a maior concentração de um ácido graxo específico estimulador de colágeno encontrado em qualquer óleo vegetal na Terra, diretamente na derme cervical. A pele mais fina e com maior depressão de colágeno do corpo, fora da zona orbital, desencadeando a síntese de colágeno tipo 1 e tipo 3 em fibroblastos adormecidos do pescoço, enquanto restaura simultaneamente a barreira lipídica que mantém a pele cervical preenchida, aderida e estruturalmente sustentada de dentro para fora. Antigos médicos chineses o prescreviam para a flacidez da pele do pescoço e da mandíbula na dinastia Tang. Médicos da corte coreana o documentaram no Dongbogam, a enciclopédia fundamental da medicina coreana, como uma preparação tópica especificamente indicada para a pele que se soltou do tecido subjacente com a idade. Um estudo revisado por pares, publicado no International Journal of Cosmetic Science, confirmou melhorias estatisticamente significativas na firmeza, elasticidade e densidade de colágeno da pele do pescoço após 10 semanas de aplicação noturna. Esse estudo foi publicado, citado e em seguida completamente ignorado por uma indústria de lifting facial que gera já 2,1 bilhões em receita anual a partir da mesma zona anatômica que ele trata. Eles não pararam de recomendar este óleo porque ele falhou. Eles pararam porque funcionou bem demais. Um óleo que custa mais $2 e firma permanentemente o pescoço de peru não pode sustentar um procedimento de lifting facial inferior de $10.000. E o que não pode sustentar esse procedimento não pode sustentar essa indústria. Esta é a história do tratamento de firmeza do pescoço mais barato já documentado e da indústria de lifting facial que o enterrou desde 1961. Se essas histórias são importantes para você, é aqui que desenterramos o que a indústria da cirurgia plástica enterrou. Agora, deixe-me levá-lo de volta aonde esta história começa. O ano é 618 de Mircea e estamos dentro da corte imperial da dinastia Tang em Chang'an, naquele momento, a maior e mais cosmopolita cidade da Terra. O médico da corte, Sun Simiao, mais tarde canonizado como o rei da medicina na tradição médica chinesa, estava então concluindo o Qianjin Yaofang, as prescrições essenciais que valem 1.000 ouros, uma enciclopédia médica de 30 volumes que definiria a prática clínica chinesa pelos próximos 1.000 anos. Na seção dedicada à restauração da pele e dos tecidos, Sun Simiao documenta um óleo prensado das sementes da flor de camélia, Camellia sinensis, e sua parente próxima Camellia japônica, como uma preparação tópica para o que ele descreve como o afrouxamento e a descida da pele abaixo da mandíbula que acompanha a idade e a fraqueza da essência vital. Ele prescreve sua aplicação noturna no pescoço, massageado para cima contra a gravidade, para manter a adesão da pele cervical ao tecido subjacente. Sun Simiao não estava especulando. Ele estava codificando as observações clínicas de gerações de médicos da corte que vinham tratando os rostos mais minuciosamente examinados da China por séculos antes dele. E ele não foi o único médico na Ásia a chegar a essa conclusão. Na Coreia, o Dongbogam, compilado pelo médico real Heo Jun em 1613 sob a comissão do rei Seonjo, documentou o óleo de semente de camélia para a manutenção da pele cervical em uma seção dedicada a alterações teciduais relacionadas à idade, baseando-se em uma tradição contínua da medicina da corte coreana, que remontava a 5 séculos antes da compilação de Heojun. No Japão, o óleo de semente de camélia, chamado de óleo de tsubaki, tem sido a base da prática de cuidados com a pele e os cabelos das geishas desde o período Heian, com aplicação específica no pescoço e no colo,
como a zona mais visivelmente exposta e que envelhece mais rapidamente pela combinação da gravidade, exposição ao sol e a espessura fina da pele cervical. Três das tradições de corte mais medicamente sofisticadas da história do leste asiático. Todas elas com o mesmo óleo, a mesma zona anatômica, a mesma massagem ascendente contra a gravidade, observadas, documentadas e praticadas por mais de 1000 anos antes que o primeiro lifting facial fosse realizado. Aqui está exatamente o que é o pescoço de peru e por que este óleo o reverte. A pele cervical, a pele do pescoço, desde a linha da mandíbula até a clavícula, possui três características estruturais que a tornam singularmente vulnerável à flacidez que cria a aparência caída, marcada e enrugada do pescoço de peru. Primeiro, ela contém aproximadamente 40% menos gordura subcutânea do que a pele facial, o que significa que quase não há camada de amortecimento para manter a posição da pele contra a força da gravidade. Segundo, ela tem uma densidade significativamente menor de glândulas sebáceas do que qualquer área de superfície comparável no rosto, produzindo quase nenhum óleo natural para manter sua função de barreira e hidratação de forma independente. Terceiro, ela é submetida a movimentos mecânicos constantes, o virar, inclinar e estender da cabeça, que ocorre centenas de vezes todos os dias, o que acelera a fadiga e as microrrupturas da rede de colágeno e elastina a uma taxa que os fibroblastos dérmicos não conseguem acompanhar após os 35 anos de idade. O resultado é uma superfície de pele que afina mais rápido, perde elasticidade mais cedo e cede mais visivelmente do que qualquer área comparável do rosto, criando as faixas cervicais, a pele submentoniana flácida e a textura de superfície enrugada que nenhum creme para o pescoço comercializado em um balcão de beleza de loja de departamentos trata na profundidade estrutural onde o problema se origina. O óleo de semente de camélia atinge essa profundidade. Ele é composto por aproximadamente 85% de ácido oleico, a maior concentração de ácido oleico de qualquer óleo de semente de planta testado em pesquisas dermatológicas. O ácido oleico é o ácido graxo específico, que forma o principal componente lipídico do extrato córneo, a camada de barreira externa da pele. Quando a pele cervical é esgotada de ácido oleico devido à idade e à disfunção crônica da barreira, a barreira enfraquece, a perda de água transepidérmica acelera, a derme desidrata e a já fina rede de colágeno cervical perde o suporte de hidratação que a mantém estruturalmente intacta e visivelmente firme. O ácido oleico do óleo de semente de camélia é absorvido pela derme cervical com uma velocidade e integridade documentadas em um estudo de 2014, publicado na revista Skin Research and Technology, como mais rápido do que qualquer outro óleo vegetal testado, porque a pele o reconhece como quimicamente idêntico aos seus próprios lipídios de barreira e o absorve sem resistência. À medida que a barreira se reconstrói e a hidratação é restaurada, a derme cervical se reexpande, os fibroblastos são reativados e a via de síntese de colágeno que a gravidade e a desidratação haviam retardado começa a produzir nova proteína estrutural na zona exata onde o pescoço de peru se origina. Ao mesmo tempo, o óleo de semente de camélia contém um complexo de polifenóis, principalmente epicatequina e galato de catequina, que pesquisadores da Universidade Nacional de Seul confirmaram em um estudo de 2011 que inibe diretamente as enzimas MMP1 e MMP3, que quebram o colágeno e são reguladas positivamente pela exposição aos raios UV e pelo estresse mecânico na derme cervical. O bloqueio dessas enzimas interrompe a destruição contínua do colágeno enquanto uma nova síntese começa. O ensaio do International Journal of Cosmetic Science mediu ambos os mecanismos juntos. A restauração da barreira pelo ácido oleico, impulsionando a reativação dos fibroblastos, e a inibição das MMPs pelos polifenóis, interrompendo a degradação do colágeno. Ao longo de 10 semanas de aplicação noturna no pescoço e na linha da mandíbula, os resultados documentaram melhorias estatisticamente significativas na firmeza,
elasticidade e densidade de colágeno da pele na zona cervical. O grupo com pescoço de peru apresentou uma elevação mensurável do tecido submentoniano e uma redução nas faixas visíveis que caracterizam a flacidez cervical avançada. O óleo custa os $2. O lifting facial que ele substituiu custava em média os $10.000. Antes de continuar, preciso parar aqui porque o que você acabou de aprender é um capítulo de um documento que a indústria de lifting facial e contorno do pescoço tem mantido fechado por mais de 60 anos. Tudo o que eles enterraram está dentro do cofre completo. A sequência de drenagem linfática cervical, documentada em um estudo de reabilitação facial de 2019, que descongestiona fisicamente o tecido submentoniano e aumenta a microcirculação dérmica na zona do pescoço em 44% antes da aplicação do óleo, preparando a derme cervical para absorver os compostos ativos do óleo de semente de camélia na profundidade máxima. O protocolo de correção da postura do pescoço, que elimina a flexão crônica para a frente que impulsiona a fadiga mecânica do colágeno na derme cervical, o fator postural do attack neck, que nenhum tratamento tópico pode compensar se o estresse mecânico subjacente continuar sem ser tratado. O programa de cofatores de colágeno dietético, que garante que os fibroblastos reativados pelo óleo de semente de camélia tenham o suprimento completo de aminoácidos e minerais necessário para montar novas cadeias de colágeno cervical, preenchendo a lacuna nutricional que o tratamento tópico por si só não consegue fechar na flacidez profundamente estabelecida. E o protocolo completo de firmeza do pescoço com óleo de semente de camélia deste vídeo, com quantidades exatas de aplicação, direções de massagem e um cronograma documentado de firmeza cervical de 90 dias. Mais de 10 guias adicionais em um único cofre, sem enrolação, direto ao ponto. O link está na descrição, na primeira linha. Fique bem aqui, porque 1961 é onde a história passa de história antiga para supressão deliberada. Em 1961, o cirurgião plástico Thomas Baker publicou a técnica que padronizou o moderno lifting facial inferior, a ritidectomia cervicofacial, no procedimento que agora é realizado mais de 130 mil vezes por ano apenas nos Estados Unidos. O lifting facial inferior médio custa entre os $8.000 e os $15.000 em centros cirúrgicos credenciados, com anestesia, taxas de instalação e cuidados pós-operatórios incluídos. Alternativas não cirúrgicas de firmeza do pescoço, tratamentos de radiofrequência, ultrassom e laser direcionados especificamente à flacidez cervical, adicionam outra camada de receita com média de $1.500 a $3.500 por ciclo de tratamento. O mercado global de cirurgia plástica facial e de pescoço foi avaliado em 9,4 bilhões em 2023, com os procedimentos cervicais representando o segmento de crescimento mais rápido. À medida que a idade média dos pacientes de lifting facial diminuiu de forma constante na última década. Cada dólar dessa receita depende de uma crença sendo instalada firmemente na mente de cada pessoa que puxa a pele do pescoço esticada em um espelho de banheiro e se pergunta o que aconteceu. A crença de que a gravidade já venceu. Que a pele do pescoço, uma vez flácida, não pode ser sinalizada para se reconstruir de dentro para fora. Que a única resposta é a incisão de um cirurgião puxando a pele de volta à posição pelo lado de fora. Você não pode patentear a composição de ácido oleico do óleo de semente de camélia japônica. A árvore de camélia tem crescido nas cordilheiras do leste asiático por milhões de anos, e sua química está em domínio científico público desde que Sun Simiao descreveu seus efeitos clínicos em 618 d.C. Você não pode construir um ciclo de faturamento de lifting facial de os $10.000 em torno de um frasco de $2 que uma paciente massageia para cima contra a linha da mandíbula todas as noites por 5 meses. Você não pode preencher as consultas de salas de radiofrequência com pacientes cujos fibroblastos cervicais estão reconstruindo ativamente o colágeno a partir de um mecanismo de entrega de lipídios de barreira que não requer nenhum dispositivo,
nenhum técnico e nenhuma consulta de acompanhamento. A indústria de lifting facial enterrou o óleo de semente de camélia exatamente da mesma forma que toda indústria enterra a solução barata que ameaça a sua solução cara, com um silêncio mantido de 1961 até hoje. Em meio a boas de 9,4 bilhões AIDAs de receita anual, construída sobre um problema que um médico da dinastia Tang documentou ter resolvido com um frasco de uso dos Schneider Wallace de sementes de camélia prensadas há 14 séculos. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o envelhecimento da pele cervical do que 99% dos pacientes que já receberam um orçamento de consulta para lifting facial. Compartilhe isso com alguém que merece parar de ouvir que o que a gravidade fez só pode ser desfeito por um cirurgião. Agora, aqui está exatamente o que fazer. Vá a qualquer loja de produtos naturais, mercado asiático ou varejista natural, online, e compre óleo de semente de camélia 100% puro prensado a frio. Também vendido como óleo de tsubaki ou óleo de semente de camélia japônica. O rótulo deve dizer prensado a frio e listar o óleo de semente de camélia japônica ou camélia sinensis como o único ingrediente. Um frasco de 50 ml custa entre US$2 e US$4 e contém óleo suficiente para 5 a 6 meses de tratamento noturno completo do pescoço e da linha da mandíbula. Todas as noites após a limpeza, aplique de 3 a 4 gotas de óleo de semente de camélia em ambas as palmas das mãos. Aqueça o óleo levemente pressionando as palmas das mãos, uma contra a outra, e, em seguida, aplique no pescoço usando movimentos firmes para cima, da clavícula em direção à linha da mandíbula, sempre trabalhando contra a gravidade, nunca para baixo. Use a palma inteira de ambas as mãos simultaneamente, uma de cada lado do pescoço, pressionando com firmeza suficiente para aumentar a microcirculação local, mas com suavidade suficiente para evitar estresse mecânico desnecessário no tecido cervical já comprometido. Termine cada sessão usando os nós dos dedos em movimentos lentos de rolamento para cima ao longo da linha da mandíbula, do queixo ao lóbulo da orelha de cada lado. Esse movimento específico atinge o tecido submentoniano diretamente abaixo da mandíbula, onde o pescoço de peru se origina e onde os polifenóis inibidores de MMP do óleo de semente de camélia precisam ser entregues na maior concentração. Gaste de 3 a 5 minutos inteiros na massagem todas as noites. A equipe de pesquisa da Universidade Nacional de Seul, que documentou a inibição de MMP por polifenóis no tecido cervical, usou um protocolo padronizado de aplicação de massagem. O componente de pressão manual não é acidental para o resultado. Aplique todas as noites sem exceção. Melhorias na textura da superfície e na hidratação da pele cervical geralmente aparecem em 30 dias. Melhorias visíveis na firmeza na zona submentoniana e redução das faixas cervicais tornam-se aparentes entre 60 e 90 dias de aplicação noturna consistente, à medida que a reativação dos fibroblastos e a nova síntese de colágeno se acumulam a níveis estruturalmente detectáveis. Uma mulher de 61 anos em Kyoto havia mantido a aplicação noturna de óleo de semente de camélia no pescoço por 4 meses, quando seu médico, ao examiná-la em uma consulta de rotina, comentou que sua pele cervical tinha uma firmeza e um tônus incomuns para a idade dela, e perguntou sobre sua prática de cuidados com a pele. Ela descreveu o óleo que sua avó a havia ensinado a usar. Sua avó havia aprendido com a avó dela. A indústria de lifting facial passou 60 anos esperando que essa cadeia de conhecimento se rompesse. Ela não se rompeu, e nunca se romperá. Sun Simiao escreveu o Qianjin Yao Fan em 618 d.C., porque 1000 anos de medicina da corte chinesa já haviam confirmado o que ele estava colocando em palavras. Médicos coreanos confirmaram isso em 1613. A cultura das geishas japonesas manteve a prática por mais de 1 milênio, porque os resultados na pele do pescoço eram consistentes e visíveis demais para serem abandonados por qualquer alternativa de marca. E uma revista revisada por pares confirmou cada observação que todos eles fizeram em um estudo controlado com resultados mensuráveis de densidade de colágeno
em um artigo que qualquer cirurgião plástico pode ler agora mesmo, e que nenhum deles jamais mencionará em uma consulta. Esse conhecimento nunca esteve errado. A árvore de camélia nunca foi reformulada. O ácido oleico dentro de cada frasco de Warning do Wars é estruturalmente idêntico ao que os médicos da corte da dinastia Tang prensaram daquelas sementes há 14 séculos. O que mudou em 1961 não foi a biologia da pele do pescoço. O que mudou foi a construção de uma indústria cirúrgica em torno dela e a decisão institucional de que um frasco de $100 de semente de camélia prensadas nunca seria mencionado em nenhuma sala de consulta que essa indústria controlasse. A árvore de camélia não sabe sobre taxas de consulta de lifting facial. O ácido oleico dentro de suas sementes não se importa com as taxas de agendamento de salas de radiofrequência, e os fibroblastos na pele do seu pescoço nunca deixaram de ser capazes de reconstruir o que a gravidade e o tempo afinaram. Eles estavam simplesmente esperando pelo sinal lipídico de barreira que um frasco de Unidornash entrega todas as noites. Esse frasco está na prateleira agora mesmo. Ele sempre esteve na prateleira. Se esta história mudou a maneira como você vê o processo de envelhecimento e os segredos escondidos à vista de todos, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história e a ciência que a indústria tentou enterrar. Vamos recuperar o futuro da nossa saúde juntos. O próximo cofre de conhecimento será aberto em breve.